Fala, moçada, bom dia. Hoje a gente está no nosso 6º episódio do podcast da Embix, que faz parte dessa entrega que a gente tem, que é o Embix Conecta. Então, um conjunto de podcast, de talk, de painéis, pitch de startups, todas as ações que promovem conexão entre boas pessoas, boas empresas, boas startups, faz parte do Embix Conecta. E hoje a gente está recebendo aqui João da Connelly. João Connelly chegando aqui para gravar um podcast com a gente. A gente vai estar falando de construção de marcas, cultura e uma metodologia misteriosa aqui, que nem eu e o Dó conhecemos ainda. Misteriosa. Fala aí, às vezes, com a tua vozona de locutor. Misteriosa. 20, 40, 30, 10. Né? Então, isso. O João vai estar contando aí. João, é prazer estar recebendo você aqui e poder escutar, conhecer mais da Connelly hoje. Cara, prazer meu, obrigado por me chamar para esse papo, né, para essa prosa aí. O Dol já conheço já há muitos anos e há mais tempo, né? Você conhecendo agora mais recentemente lá da Embix, né, que a gente foi da Embix, do evento, né, da Embix Experience, que a gente foi parceiro de vocês lá, com muita honra, até pode convidar a gente para o próximo, que foi muito bacana para nós a ação no geral. Recíproco, né? E o evento, né, em si foi muito bacana na minha cabeça e na conversa com o pessoal que a gente teve lá. Foi um evento necessário, né? A gente estava precisando ter um evento desse na cidade e feliz que vocês já anunciaram o próximo e pode contar com a gente. Escuta só uma coisa, não tem vinheta hoje? Não, tem, eu ia fazer um suspense aqui agora. Vou chamar aqui meu co-host hoje, Luciano Dol, eu, Cassiano Piekarski. Nós dois diretores da Embix vamos estar coordenando aí juntos esse podcast de hoje com o João. E agora, assim, roda a vinheta aí pra nós. Muito bom. João, quase bodas de prata da Connelly, é isso? Não? Quase, cara. 24 anos, fazemos 25... Aliás, fazemos 25 anos dia 19 agora de novembro. Pô, tem que fazer uma festa. Nossa, mãe, cara. Para final do ano, sem pedir festa pra agência de propaganda. não, a festa vai ficar pro ano que vem, talvez. Mas 25 anos aí de mercado. De janeiro. Isso. Mais tranquilo. Depois do carnaval. Emenda, Natal, Carnaval. Cara, é bem corrido. Para agência de comunicação, para alguns clientes nossos, o Natal é em novembro, né? Então, a gente já está tocando campanhas aí já há algum tempo já de Natal e pós-Natal, que vem as campanhas que o pessoal gosta de começar o ano mais forte, né? Planejar o ano no final do ano, agora novembro, a maioria das empresas fazem os planejamentos agora de mídia e de investimento para o ano que vem, entre outubro e novembro, a maioria. Então trimestre, né? Então a gente toca meio caótico agora esse final de ano, mas é normal, toda agência... Que não é só para você, né? Não. A agência de comunicação, de um modo geral, ela tem esse método, né, de acertar planejamento para o ano que vem agora. Aí, junto com isso, vem as questões de Natal, os varejos entram com Black Friday, entra com liquidação, depois inicia o ano, o cara já quer entrar com um projeto novo, então é bem corrido agora, mas Deixa eu fazer uma pergunta pro João, a gente se conhece há muito tempo, mas assim, até nos bastidores aqui, o Cassiano falou, saímos do tradicional aqui, esquecemos uma vinheta e não sei o quê, e quando você olha pro João, não tem como não pensar em saiu do tradicional. O João, até no jeitão, já diz, esse cara é diferente. Como é que, da onde que veio esse João diferente, né? Que é um diretor de uma agência, né? A formação desse cara, o que moldou a tua carreira para ser o profissional que você é hoje? Cara, visualmente falando, é uma coisa minha, sempre fui assim desde bem menino, antes de pensar em agência. Eu já usava o cabelo desse jeito. Não, eu falo isso porque assim, não dá para pensar você olha assim... Que bom! Com 17 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, a dar aula de informática. Eu dava aula de curso avançado de informática, que na época falava CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, que é o que a gente usa hoje, na maioria, para criar, né? Sim. Então, eu dava aula desse negócio. Só que eu detestava, não gostava de dar aula. Tive uns problemas já muito cedo de saúde nesse aspecto, de ficar estressado, que eu não gostava e tal. E fui convidado para trabalhar nessa agência, que é a minha agência hoje. Então, a Connelly, ela não era minha, né? Ela tinha um outro nome, na verdade. Aí eu entrei como estagiário nessa agência.
Cara, isso eu não sabia. Eu entrei como estagiário nessa agência, aí alguns meses depois eu fiz uma pesquisa para mudança de nome, apresentei para a diretora da agência, tinha tudo a ver com o nome dela, então assim, muita gente acha que meu nome é João Connelly, né? E Connelly, na verdade, é o nome da agência que eu trabalhava, e eu resolvi depois que eu assumi a agência, mantiei, né? Eu trouxe a marca, eu criei a marca, né? Então, eu acho que te chamam mais de Connelly. Me chamam mais de Connelly, mas eu acho ótimo, não tem problema, né? Então, me chamam muito mais de Connelly hoje do que qualquer outra coisa. Agora então, pensa, Cassiano, o cara é estagiário, entrou na empresa, vamos mudar o nome desse troço. Mas foi bem isso mesmo, cara. Foi bem assim. A gente tinha um nome muito ruim, cara. Era um nome muito, muito horrível. Daí, tipo... Qual que era o nome? Chamava 2 nomes publicidade. 2 nomes? 2 nomes, Mas qual que era o nome? Mas não, 2 nomes de publicidade. Até na época, a antiga proprietária me contou que quando eles foram escolher o nome, na época era muito comum você ter, por exemplo, o nome composto, né, nas agências de propaganda e especialmente ouvir os sobrenomes dos proprietários, né, para chancelar o negócio. E aí ela... João Matoso Publicidade. Isso, exatamente. Então, assim, tinha muito nome composto. E eles estavam reunidos para criar um nome, e eles falaram assim, pô, tinha que ser um negócio com 2 nomes. Não, tem que ser 2 nomes, tem que ser composto. Daí o cara falou, vamos pôr 2 nomes. Então, puta ideia. Não, puta ideia, criativaço. Aí ficou, e a agência foi nesse caminho. Aí quando eu entrei como estagiário, eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho aqui meio em bastidor e vou tentar sugerir um novo nome, porque puta nome ruim, cara, né? Aí eu comecei a pensar, na época desenvolvi uma marca horrível, mas era um trabalho de estagiário, mas já apresentei para a proprietária, porque tinha todo um estudo ali do nome dela e tal. Uhum. E ela pesquisou ainda mais a fundo, né? E acabou decidindo pelo nome Connelly, né? E aí ficou, e depois, quando ela foi para outro ramo, eu acabei assumindo a agência depois de um tempo. E de lá para cá, ela na minha mão tem 24 anos, fazendo 25 anos. Okay, então, legal. eu comecei... Então, assim, eu tive a oportunidade de passar por todos os caminhos de dentro da agência para entender como é que era. É tipo aquele cara que entra de office boy na indústria. Né? Exato. Eu fui bem nesse caminho aí. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção e que já de cara eu não queria era ser protocolar, né? Porque a agência ela é muito protocolar, né? A agência tradicional ela tem os departamentos, fluxo, tem os caras, né? Tudo processo. E, cara, eu sou anti-processo. Então, esse é um ponto já, né? Então, o processo eu acho importante até o ponto que ele começa a atrapalhar o andamento. Uhum. Aí eu já começo a segurar. Então, quando eu fui fazer a Connelly desde o começo, a minha primeira coisa era assim, cara, eu não quero ser igual às outras agências, eu quero trabalhar num formato diferente. Na época eu não sabia qual formato, só sabia que eu não queria aquele, né? E eu fui estudando, fui buscando, fui trabalhando, fui conversando com muita gente importante do meio da publicidade na época. Fui buscar algumas referências muito grandes, assim, que eu tinha como referência fora. Uhum. Por sorte, tive alguns retornos nesse sentido e eu comecei a entender que eu podia criar o meu modo de gerir o negócio, né? Tinha várias agências já aqui? Ou na época? Já tinha. Acho que não tantas quanto tem hoje por conta do digital, né? Uhum. Mas agências tradicionais já tinha um tanto, né? Uhum. E você tinha um ICP ali naquele momento, um perfil específico ou predominante? Não, porque quando eu comecei o negócio, era só eu. Era uma urgência. Eu comecei ela quando a gente desvinculou da agência que eu trabalhava. E eu comecei a trabalhar sozinho, eu tinha zero estrutura, zero dinheiro, zero tudo. Entendi. Então eu comecei na sala da minha casa, transformei lá no escritório, isso eu sempre tive muito, né? Transformei no escritório e comecei ali. Então eu não tinha nada Puta, eu só sabia que queria fazer alguma coisa diferente, mas não sabia muito bem o quê. Você falou que dava aula de TI, a tua formação, você teve formação? Não. Eu comecei também a dar aula por conta de um problema familiar, digamos assim. E aí acabei sendo direcionado para... Tinha que trabalhar de alguma forma, né? Ter renda. Ter renda. E como eu comecei a fazer alguns cursos tal na área, eu comecei a trabalhar dando o primeiro curso VIP nas escolas, que era ia lá, dava aula com uma pessoa só e comecei a pegar a prática. Depois passei a dar aula para turmas. Depois virei sócio de uma escola. E aí não queria aquilo. Aí acabei encurtando bastante a história, acabei entrando daí para o mundo ali da publicidade como estagiário nessa agência, porque como eu já
estudava muito a parte do design, já estudava muito a parte de criação, já entendia mais ou menos como que funcionava uma agência lá por dentro na teoria, não na prática. Porque era muito linkado, né? O software de criação com o design em si, tinha que estudar para você poder aplicar aquilo nas aulas, enfim. Então, eu sempre fui muito ligado a esse meio do marketing. Quando eu entrei na escola para ser sócio, eu fui ser o marketing da escola. Então, eu já sempre fui envolvido nesse aspecto, né? Então, eu não tenho formação na área. Eu não sou formado, mas eu digo que eu tenho bastante orgulho de trazer a bagagem de prática que eu tive desde a época que eu ensinava informática para a turma até hoje, quando a gente cuida aí de contas grandes, né? Então, isso para mim é motivo de bastante orgulho. Agora, isso que ele falou é interessante, porque assim, você falou das ferramentas, né? Uma coisa é o cara operar uma ferramenta para desenhar, para fazer algo, e a outra coisa é um cara criativo, né, que se vale daquela ferramenta para produzir uma peça publicitária. E geralmente, me corrija, né? Às vezes o cara é bom numa coisa e não é tanto, que é aquela história dos hemisférios cerebrais, né? Ou você é da criatividade, você falou assim, puta, eu não gosto de processo. O Guilherme, que esteve conosco aqui na semana passada, veio falar processo. A cabeça dele é estrutural, a cabeça é lado esquerdo, né? E a tua lado direito, né? Então, assim, como é que faz, né? Isso é um desafio, né? Dentro até do teu time, para que o cara bom da ferramenta desenvolva o criativo e o criativo desenvolva a skill técnica para operar a ferramenta. Isso. Então, esse é um ponto, primeiro ponto. O que você falou tem total razão e sentido na prática na agência. Não necessariamente o cara criativo, ele é o cara que opera o software. E não necessariamente o cara que sabe operar o software é criativo. Você tem essa. Tem que existir esse entendimento da separação do profissional. Então, assim, o que acontece? O cara operar a ferramenta não quer dizer necessariamente que ele é criativo, nem que ele vai criar peças boas. Ele só pode saber operar a ferramenta. Sim. E ponto. Sim. E aí, no meu caso que eu falei na época... É um cara importante também. Tão importante quanto. E aí o que acontece? O mundo ideal dentro de uma agência é o cara que tenha os dois. Ele opere a ferramenta e seja criativo. Esse é o ideal. Foda, né? É difícil. A gente conseguiu estabelecer hoje um time que tem bons profissionais que operam bem a ferramenta e são criativos. E tem o cara que opera bem a ferramenta e é mais operacionalzão, mas faz assim. Você tem que estar dirigindo o cara o tempo inteiro, né? Então, tem os dois profissionais, tem os dois perfis de profissional. Os dois servem, os dois são importantes e os dois têm o seu lugar. Ponto, né? Agora, dentro de uma linha de trabalho dinâmico que a gente tem hoje, o formato ideal é que o cara tem... E como é que o cara vai ser criativo? Estudando. Criatividade, ela é... Como é que estuda isso? Dá para você aprender bastante de criatividade por meio de referência, por meio de estabelecer um estilo teu, né? Isso é uma coisa, um estilo teu que serve para os clientes. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu digo para a turma de criação hoje que hoje é muito melhor do que eu, porque a minha raiz é criação. Eu, toda a vida em agência, fui a parte de criativa. Tanto de operação, quanto de criatividade mesmo, né? Mas aí o que acontece? Na minha época, na época que eu criava dentro da agência, eu era... como eu fazia tudo, eu tinha algumas limitações. Eu dava aula da ferramenta, mas eu sabia que existia um recurso ali que eu não sabia explorar direito para criar, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar referências de estilo que tinham a ver com aquilo que eu sabia fazer, operando, né? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, a partir do momento que eu desenvolvo um método de estudo meu, onde eu vou buscar as referências que eu tenho capacidade técnica para desenvolver na prática, fazer aquilo... Baseado na tua skill. Aí você consegue desenrolar. Então, o que acontece? Hoje, eu até estava esses dias em casa, minha esposa veio com uma caixa, ela falou assim, você não sabia que eu tinha essa caixa. E ela abriu, ela guardou um monte de peça que eu tinha feito lá no começo da agência. Eu não tinha, cara. Eu comecei a olhar aquilo e falei, caralho. Ela falou, não, eu fui guardando, você foi me dando porque você me mostrava, eu fui guardando na caixa aqui e tal. E ela começou a tirar a peça, eu levei pra agência para mostrar pra turma, eu falei, gente, olha o que eu criava, né? Olha como é que era. E assim, era extremamente simples, arcaico. Tipo assim, cara, o recurso mínimo do software ali utilizado. Só que tem peças ali, não são todas, obviamente, digamos assim, 10%, que eu posso fazer hoje, cara, para cliente, porque ela tá tão limpa,
tão cleanzona e tão moderna ali a temporal, desde a tipologia e tal, que hoje, baseado na tendência do design hoje, eu consigo pegar aquela peça e pôr em prática se eu quiser. Que legal. Mas por que isso? É porque eu desenvolvi um estilo que não era limitante para mim, mas que eu conseguia aplicar para os meus clientes de uma forma diferenciada dos outros. Então, assim, enquanto todo mundo estava fazendo rebuscado, e eu vinha com o basiquinho, o simples. Então, mas isso, assim, definição, né? Se for definir um estilo, assim, putz, tem uma referência, tem uma outra, né? Talvez para a gente poder falar, a maioria das pessoas consegue entender isso às vezes numa arquitetura, né? Vou fazer uma cozinha lá, né? A pessoa talvez comece, gosta do estilo, começa a entender um pouco do que ela gosta. Tem algumas categorias, né? De roupa, de moda, né? E o marketing permite tudo isso, mas assim, eu acho muito difícil você falar assim, chegar ao ponto de olhar uma arte e falar, cara, essa arte é do João. Tenho certeza que é do João, né? O cara conseguir traduzir aquele estilo assim Sim. Puta, essa fase de desenvolvimento acho que deve ser bem complexa para você chegar ao ponto de, cara, eu tenho o meu estilo e eu não sigo estilos de terceiro, sabe? Mas isso também é um perigo, né? Porque daí, assim, se o cara pega empresas assim, diz, puta, essa é do João, daí outra empresa, não, essa também é do João, né? E você começa a chegar no ponto... O estilo hoje, né? Antigamente não era assim, mas hoje o estilo é altamente copiável, né? Se você pegar hoje qualquer tipo de layout, hoje você consegue reproduzir facilmente, né? De qualquer maneira, né? E antes não era muito assim, lá no início... Aí os templates, né? E agora cara, com inteligência artificial, você consegue... Cara, não existe mais o inédito, né? Aquela coisa de falar assim, cara, isso aqui eu que desenvolvi, é meu, é minha cara. Lógico, hoje ainda eu tenho na agência diversos clientes que vêm até nós dizendo, você que fez pra fulano, né? Foi, cara. Não, puta, cara, isso eu acho bom. Porque ele imprime um certo estilo da agência que é bacana. E a gente sempre tem alguns retornos de clientes que assim, eu vi uma peça lá, é tua? Eu falo, era. Fala, puta, massa, muito legal, vou ouvir o que era teu estilo. Então, é legal você ter esse estilo. Só que hoje não dá para dizer que é só meu esse estilo. Esse estilo é de quem quiser, porque é fácil de reproduzir. E eu acho que cada vez mais o que vai valer dentro da comunicação não é o design da peça sozinho, é a ideia que ela envolve, é o conceito dela. Então, ainda mais agora, como você falou, com a inteligência artificial, o que vai mandar na publicidade daqui a pouco é a estratégia, a inteligência, é a ideia, não é a execução da peça, né? Então, hoje você consegue diferenciar hoje peças por layout, né? Consegue criar isso. Só que isso vai acabar muito em breve. Então, daqui a pouco vai ser muito fácil de se desenvolver. Então, o que vai valer muito mais, o que a gente vai vender muito mais é a inteligência, né? A inteligência, a capacidade técnica de planejar, a capacidade de execução, porque não adianta você ter a peça ali linda e não saber o que fazer com ela. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente está buscando agora na agência, de entender que a criação ela não nos pertence mais. Assim, ela não é mais inédito você ser o cara da criação, né? Inédito agora e diferenciado é você ser o cara da estratégia, é o cara da inteligência, é onde colocar, é o on, é o off, sabe? É onde inserir. Então, acho que isso vai cada vez mais... Sempre mandou, mas vai cada vez mais vai mandar no negócio, sabe? No game, o que vai valer é essa coisa de onde você insere a marca e como que se faz ela se comportar. E hoje, assim, acho que o risco de posicionamento é bastante grande, né? De uma estratégia... às vezes mal pensada ou de alguma coisa que você não viu uma determinada consequência e você expor uma marca que gera um impacto negativo, né? Sim. Planejam. A gente viu vários casos aí de marca nos últimos meses aí de exposição que gerou cancelamento e tal de marcas. Né? E não veja, às vezes a gente vai para um caso extremo de cancelamento, né? Mas às vezes não precisa ir nem para uma situação extrema. Não. Uma cor que você pega, você às vezes é uma comunicação errada, né? Não precisa ser algo que polemize, né? Mas é aquilo que se diz, mas que troço. Cara, né? o que eu falo sempre assim, a marca, ela se constrói e ela se acaba no médio e longo prazo. Não é rápido, né? Então, assim, muitas vezes eu tenho clientes que chegam e me falam assim, o que acontece se eu tirar a mídia de tal lugar? Eu falo, cara, amanhã nada. Né? Não muda muita coisa, né? Mas no médio e longo prazo você com certeza vai sentir impacto, né?
seja em venda, seja em reconhecimento de marca, seja em permitir a entrada de concorrência no teu mercado, tudo isso. Então, a marca, ela se constrói, lógico, ela se destrói no cancelamento, mas isso, como o Luciano falou, é um caso ali, extremo, polemizou, fez uma besteira, tudo bem. Mas existem várias marcas se destruindo em doses homeopáticas. Tipo assim, ela vai aos pouquinhos se acabando e o cara não vê, né? Então, muitas vezes a gente entrou em empresas para atender que o diagnóstico foi horrível. Tipo assim, cara, não é a gente que vai salvar. Já passou da nossa fase, a gente tem que ter entrado antes. Né? Então, assim... Deixa morrer. Entendeu? Então, tipo, existe um pouco disso. Então, muitas vezes os caras perguntam assim, cara, mas você atende qualquer tipo de negócio? Fala, não, eu analiso o negócio. Hoje, ainda bem, a agência pode fazer isso, de analisar o negócio e entender se aquela empresa tem potencial. Você consegue ajudar, né? O cara fecha com você também. A gente se torna inútil. Né? E aí a pior coisa para uma agência é você ser inútil. Exatamente. Então, assim, a pior coisa para uma agência hoje de comunicação é ela ser inútil pro cara. Tipo assim, o cara tá pagando e tipo, a gente não sabe o que fazer com o cara. Né? Então... Antes da gente entrar no tema, porque nós temos um defeito aqui que a gente vai falando e não entra no tema do podcast. Isso é legal, bater papo, né? É bacana. Antes da gente olha, entrar... falta 5 minutos. Cara, a gente dá uma cutucada aqui, cara. E o tema, mas tem uma observação que a minha esposa, há umas 2 semanas, passou uma semana no Uruguai e ela é professora, e ela foi num intercâmbio entre professores para dar cursos, palestras numa universidade em Montevideo. E ela estava, assim, temerosa, como normalmente, né? Claro. Ainda mais você vai para um país diferente e tal. Ela estava, né, preparando material e tal. E aí ela chegou um dia e, né, a gente viu em casa e tudo, e o meu filho de 13 anos chegou para ela e falou assim, mãe, seja você mesma, mãe. Sim. E ela guardou isso e ela veio depois e falou assim, filho, depois que eu ouvi isso de você, eu pensei, puta, é isso, né? E a gente tá vivendo uma coisa do marketing, assim, quando você vê influenciadores, às vezes, que fazem um sucesso tremendo, né? Sim. Você olha e diz assim, mas o que esse cara, né? O que ele tem de... Né? Ele tem isso. Ele é super autêntico, né? Tipo, porra, é o meu jeito, é o meu estilo. Sim. E o cara olha e às vezes o cara tem sucesso porque você se identifica e diz, porra, ó, o cara lá, ele é, né? Sim. E o marketing não tem uma pegada hoje, assim, de autenticidade que a gente tem que estar ligado para você, profissional, né? Cada vez mais. Na verdade, a gente brinca com os clientes que as marcas, elas têm um comportamento. Né? Elas têm que ter um comportamento. Então, e ela é mais ou menos como as pessoas. Ela tem dia que ela tá de um jeito, tem dia que ela tá do outro, tem dia que... Então, ela varia. Né? Essa personalidade da marca, ela varia. Então, quanto mais próxima ela tiver dos clientes, melhor. E uma das coisas que a gente mais falha, e isso eu posso colocar o meu time no bolo, eu no bolo, todo mundo, né? A falha maior hoje, na minha visão, no digital, nas redes sociais, é que as marcas não socializam. Rede social é para socializar, né? E as marcas não socializam, elas conversar, querem vender. Interagir. Elas querem vender, elas querem falar, cara, não, mas vamos criar um negócio diferente aqui para você conversar. Socializar na rede social é o cara que responde, a marca respondendo alguém no comentário? Cara, não, ou não? Ela comunicar na linguagem que o cara quer comunicar. Entendi. Porque hoje o que você vê? Você vê em muitas marcas hoje, isso, de novo, eu incluo a nossa galera, e nossos clientes, nosso time e tudo. Hoje você tem algumas marcas que não quebraram essa barreira ainda, você tem um catálogo de venda, de produto. E não é essa a ideia. A ideia é você socializar, mostrar a tua marca, mostrar o que você veio fazer, mostrar como é que você ajuda o cara. Contar a história. Tem um pouquinho de conversa, né? A venda, ela vem como uma consequência dessa socialização, né? Eu lembro de um anúncio da Specialized, de um vídeo, eu sou ciclista, que aparecia um menino e um pai pedalando assim, e o menino caía, e ele ia lá, era uma história, né? E chegava no final da peça, o cara não anunciava nada. Sim. Né? E aí você dizia, porra, mas não tá vendendo nada, né? Mas assim, o cara que consome diz, porra, eu quero entrar nessa história, né? Você sabe que... desculpa. Você sabe que eu sempre cito essa propaganda, assim, uma das propagandas mais premiadas hoje do Brasil é a propaganda da Honda, que é bem antiga, que é um fundo preto, com um cara com uma camiseta preta cantando uma musiquinha.
E ele não fala de moto, ele não fala de nada. Ele tá assim, ele é meio caricato, né? Cara, né? E ele tá ali batendo palma e cantando uma musiquinha. E, cara, a propaganda tem 30 segundos dessa musiquinha. E só termina assim, assinando Honda. E o cara fala assim, a vida tem que ser mais do que isso. E acabou, cara. É tipo assim, é uma propaganda com uma produção baratíssima, assim. Mas fodástica, no sentido do cara dizer, porra, né? E foi premiadíssima, cara, porque é simples, é plural, ela fala com todo mundo, né? E ela é de alto impacto na mente inconsciente do cara. Então, quando você fala assim de moto, você fala, pô, de vento na cara, de liberdade, de viajar, de lazer e tal. E o cara, na musiquinha, ele tá falando na cama com o pijama, por exemplo, né? Então, ele fala assim, que daí no final, ele fala... entra o locutor falando assim, a vida tem que ser mais do que isso. E assina, Honda. E o cara se identifica, né? Do cara diz assim, puta, cara, minha vida puta, é eu isso tô aí aqui, mesmo, cara. merda, tô né, aqui sentado cara? Que no sofá bosta, vendo né? televisão, puta, não é isso, né? Então, assim, o que é Vou comprar, nem que O que é a propaganda? Ela é conexão, principalmente conexão inconsciente. Então, tipo assim, é aquela que você não fala pro cara. Ele percebe sem perceber, ele fisgou. Né? Então, a propaganda é mais ou menos por aí, né? Tipo, isso é o desafio hoje em dia. O digital, cara, ele tá muito... Ele é criativo, mas ele é facilmente esquecível, vamos dizer assim. Você esquece muito rápido as coisas. Antigamente você fazia uma propaganda... É efêmero, é rápido, né? É rápido. Tipo assim, o que vale hoje não vale amanhã mais. E isso é muito complicado. Quando você fala de publicidade, que é fixação, é prender, sabe? Então é complexo. É um desafio hoje para nós ser criativo, na velocidade que precisa ser criativo, porque não dá para ser criativo o tempo inteiro, né? E trazer o impacto com o tempo de duração que ele precisa ter. Então ele não tem mais. Então, tipo assim, é tudo muito TikTok, né? Muito. Então hoje, o cara hoje, por exemplo, que faz mídia off, embora tem gente que vai me matar e vai achar que eu tô muito errado, o cara que faz mídia off hoje, ele tá diferenciado de todo mundo. Ele tá diferenciadíssimo hoje de todo mundo. Por quê? O digital... o cara que foca, só faz off. Não, o cara que integra. O cara que faz a off e a on. Certo. Né? Que exemplo que a gente tem aí? Para você... eu vou dar um exemplo bem besta, mas assim, um exemplo que é válido, né? Por que a Meta faz propaganda na Globo? Só um exemplo. Né? Por que a Uber enche as cidades de mobiliário urbano? Painel, totem, especialmente os grandes centros, né? Só escrito Uber. Por que eles fazem isso? Né? É porque... No offline, ele mostra que ele tem bala na agulha. Ele mostra que ele tem poder ali. Valida. Né? Valida, exatamente. Sim. Se você pegar hoje... Eu tive um contato muito honroso, né? Com o Caíto Maia, proprietário da Chili Beans, né? E ele, na conversa que eu tive com ele, ele falou assim, cara, a gente mostra que a gente é forte, de verdade, como marca, no offline. Né? Porque no online eu estou disputando com o cara da esquina ali que vende óculos. Ele pode ter o mesmo impacto que eu, né? Mas ele não bota painel em São Paulo. Ele não bota mídia em aeroporto. Não consegue. Então, assim, aonde que a marca valida que ela é poderosa? É no off, porque o off é caro. Isso não é de hoje, né? Não, isso é de sempre. Né? É de sempre. Sempre, antigamente se dizia assim, né? Puta, mesmo no começo do digital, né? O cara, porque ele pega um aplicativo... Né? E vê lá, puta, o que é isso aqui? O cara vê uma placa e diz, nossa, esse troço é sério. É forte, não é coisa, exatamente, é forte. É meio maluco. É meio maluco, mas assim, o mundo ideal de uma propaganda bem montada, além do planejamento, além do, né, do backstage, tudo que tem que ter o planejamento e tal, o mundo perfeito é você integrar os dois mundos, ter uma presença digital boa, bacana, para venda, que o digital vende, né? E você consolidar a marca quando você conseguir no off. Então, putz, é o mundo perfeito. Que tinha um cliente que me falou assim, cara, nós temos verba para on e para off. É um insight legal isso aí. Show de bola. Bom, para encerrar o podcast, então, a pergunta do título aí. Cássio, manda aí. Nós falamos um pouquinho de Falei marca brincando, aqui, é verdade. A marca e especialidade ali da Conley, e aí essa metodologia, vamos lá, 20, 40, 30, 10, isso? 20, 40, 30, 10. A gente usa isso hoje no nosso manual de cultura. Quando a gente recolhe um profissional novo na agência, a primeira coisa que ele faz é ler o nosso manualzinho, que ali dá alguns nortes para o cara de como que a gente pensa e tal. E esse 20, 40, 30, 10, ele é uma metodologia que a gente aplicou. Quantas pessoas hoje estão na Conley que já passaram? Todo mundo passou por esse manual? Todo mundo passou. Todo mundo passou. Todo mundo que está lá hoje
passou por esse manual. Alguns deles, inclusive, participaram da construção dele. Né? Então, quantas pessoas estão na agência? Hoje, em média, 25 pessoas, né, que trabalham. Ô, João, mas você falou que não gosta de processo. Ele não é um processo? Esse é um processo, mas assim, eu sempre, a primeira coisa que eu falo para a turma, a nossa cultura ela é para ser mudada. Ela é para ser alterada conforme o mercado se movimenta. Então, a gente troca de ideia igual troca de roupa. Entende? Então, assim, a gente muda bastante. Então, eu acho que a publicidade um pouco vai para isso. Cultura é processo, sem dúvida. Só que se você engessar, para mim já não serve. Excesso de processo. Exatamente. Então, o que eu falo para a turma? Eu falo assim, você entrou, aqui diz como é que a gente pensa, como é que a gente vai caminhar, qual que é o trilho, mas isso aqui não é uma bíblia. Não é para você pegar, nossa, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer agora. Não. É uma essência. É uma base. Isso. Ela é uma base, ela é um norte, é um trilho para você. É esse aqui o caminho. Siga por aqui que vai dar certo. Né? É mais ou menos por aí. Então, assim, o 20, 40, 30, 10, ele é uma metodologia que a gente desenvolveu, aplicou primeiro dentro da agência, e depois, aplicou de uma forma muito forte, assim, e depois replicou para alguns clientes nossos e viu que dava certo, né? O 20, 40, 30, 10, se você somar, vou tentar resumir, tá? Porque é extenso, mas vou resumir por causa do tempo. O 20, 40, 30, 10, a soma dá 100, que é o 100% de quem está na equipe. Então, primeira coisa, ela serve para todo mundo. Então, ela é para o diretor, é para o gerente, é para o faxineiro, é para todo mundo. É horizontal. É horizontal. Ela vale para todo mundo. E o que é? Cada um desses números, ele é uma porcentagem que significa alguma coisa. Então, por exemplo, dentro de um time, vou dar um exemplo aqui, pode ser de qualquer número. Vou dar um exemplo de 10 para ficar mais fácil, né? Numa equipe de 10 pessoas, você vai ter essas porcentagens colocadas lá dentro. Você vai ter o 20, o profissional 20, o profissional 40, o 30 e o 10. O que é o 20? Isso é aplicado lá, tá? Não posso dizer que é científico, mas é uma coisa que para nós dá certo. 20 desses 10 são os 20% que você pode dispensar hoje, que eles não vão fazer falta nenhuma. 2 caras podem ir embora. 2 caras podem ir embora porque eles estão ali cumprindo. Não vai mudar nada. Rapidamente, alguém assume, alguém faz o que tem que fazer, e rapidamente você contorna aquilo sem nenhum problema, né? Quem que é esse cara normalmente na organização? Ele é o roedor de corda, é o cara que fala mal, é o fofoqueiro, é o que não reporta para a liderança, é o cara que reporta para igual a ele, que não adianta nada nenhum, né? Então, por exemplo, deu um problema, ao invés de ele ir lá resolver com quem tem que resolver, ele começa a falar mal pro cara aqui do lado, que é igual a ele. Mas então, na verdade, se eu tirar esse cara da equipe, não é que não vai fazer diferença. Não é que vai melhorar até. Não é que vai fazer diferença, a operação continua igual. Mas assim, igual que eu digo assim, até melhora. Então, assim, em alguns casos até melhora. Então, assim, os 20 são 20% que você pode demitir hoje que não vão fazer a menor falta. É o cara que tem que ir embora mesmo. Ou porque ele não tem perfil, ou porque ele tá ali para atrapalhar o teu negócio. Entendi. Ponto. O 40... a gente tem que saber que sempre vai ter, né? O cara às vezes, ele pode estar no outro percentual e à medida que o cara não se adapta na cultura, ele acaba caindo nesse 20. Isso, exatamente. Ele não pode ir para outro, ele pode vir do outro para 20. Ele pode cair para esse cara, né? Esse profissional, ele é representado dentro dessa melodia por uma âncora. Ele é o cara que segura a galera, né? Ele fica... Se quer ir, ele amarra, não vai. Ele é o... Né? Não vai. Peso. É o peso. Isso aí. O segundo cara, que é o 40, ele é o cara protocolar. O 40% desses caras são os caras protocolares. É o cara que chega às 8, vai às 6, às 5 embora, chega às 9, vai às 6, sai na hora do almoço certinho. Cara, me ajuda aqui a puxar uma caixa. Ah, não. Isso aí não é minha função. Né? Mas ele faz o dele. Então, tipo, ele é o cara protocolar. Ele é o cara que chega lá, bate o cartão, pum, vai embora. É aquele faz o que tem que ser operário, feito. Né? O cara que tá ali apertando aquela engrenagem, aquele parafuso a vida inteira, igual o filme do Chaplin, né? O cara tá apertando aquela engrenagem e vai passar a vida fazendo isso. Então, esse cara, ele pode virar 20, né? Então, esse cara, normalmente a empresa não tem olhares para promover esse cara, nem para dizer assim, pô, esse cara tem potencial de me ajudar numa coisa a mais aqui, vou fazer esse cara crescer para dar certo e tal. Então, ele é o cara que talvez se aposente naquilo ali, é o cara protocolarzão. Esse cara é representado por uma engrenagem, então ele engrenagem girando o tempo inteiro, aquilo ali, acabou. Estou resumindo bem, tá? Depois tem o 30, são 30% desses 10, 3 caras, que você pode investir neles com algum risco. Ou seja, ele é aquele cara que te ajuda a puxar a caixa, ajuda a varrer o chão, ajuda não sei o que, tá? E você olha para ele assim, pô, esse cara podia me ajudar em tal coisa. Só que esse cara, você vai apostar nele no risco, porque você aposta nesse cara, mas daqui a pouco ele deixa na mão. Seja por uma... Deixa na mão no melhor sentido da palavra. Tipo, ele tem uma proposta melhor de trabalho, ele vai.
ele não tem o teu projeto muito enraizado nele, assim, ele não está muito comprometido com aquilo. Ele é comprometido por natureza, mas ele não é comprometido com o teu projeto. Certo. Então ele pode ir embora a qualquer momento. Então você aposta nele no risco. Esse cara pode virar um cara melhor ou ele pode cair dentro dessa proporção, né? Então esse cara, ele é representado por uma asa. Mas cair, na verdade, não significa que ele voltaria para os 40 e ser protocolar. Cair no sentido de que eu perderia o investimento à medida que ele saísse. Exato. Então, assim, a empresa, como é que a empresa investe no cara, né? Curso, muda o cara de cargo e faz. Então, toda essa relação, ele pode acontecer de não dar certo. Então, é um investimento de risco ali que a empresa faz. Eu, pessoalmente, na gente tive muito disso aí já. De você olhar para um cara e falar, puta, esse cara, vem aqui, vamos conversar e tal. Vamos fazer, vamos. Estragou o cara. Então, assim, não adianta. Então, né? Então, não, esse cara, ele tem uma asa como ícone que representa ele. Então, esse cara pode voar, mas ele pode não voar também, né? Então, fica essa asinha representando esse... Todo mundo tem asa que voa bem, né? Exatamente. Então, você tem... É exatamente isso. Na conversa, é essa analogia que a Ou gente faz. voa para o lado errado, né? Mas assim, existe assim, o cara que... Galinha que tem asa, mas não voa direito, e tem a águia. Então, depende da asa. Então, ele tem essa relação. E o 10 que sobra na metodologia são os 10 que são os fora de série. É um, normalmente, no meio de 10 ali. Estou dando um exemplo de equipe de 10, né? Então, é o cara que vai com você, é o cara que vira sócio, é o cara que acredita no teu projeto 200%, é o cara que você fala, vamos encarar essa bagaça aqui? Vamos! Sabe assim? Então, o cara, ele aposta no teu negócio, ele acredita no teu negócio, acredita em você como pessoa, e esse cara bota para quebrar junto com você, né? Então, hoje, qual que é a busca da empresa agora? É eliminar os primeiros 20. É não ter os dispensáveis. Assim, esse cara é o dispensável, esse o cara que tem que ir embora. Crítico, né? Esse é o crítico. Os outros você leva. Os outros são necessários para a empresa. O 20, o profissional de perfil 20, ele tem que ir embora hoje. Mas o cara é excelente técnico. Cara, tem que ir para a rua, não adianta. Ele está atrapalhando o teu desenvolvimento. Como é que a gente chegou nesse negócio, cara? É porque a gente começou a ver que a gente era chamado muitas vezes para resolver problemas de comunicação na empresa, e o problema não era a comunicação. O problema era quem estava lá dentro. Entende? Então, assim, esse é o maior desafio que a gente sempre teve, é a gente ser chamado para resolver uma bucha que não era nossa. Né? Então, assim, cara, você vem aqui, não, porque a loja não vende, porque o negócio não vai, porque, já mudei marca, já mudei aqui dentro, não sei o quê. Falei, cara, não é isso. O problema é teu time. Então, a galera que está te atrasando, né? Então, a gente começou a fazer essas detecções ali dentro desse negócio, e a gente teve muito case de sucesso, cara. Foi muito legal. E uma das coisas que eu fiz na própria agência foi fazer isso. Eu antes de sair validando isso com clientes, eu validei lá dentro de casa primeiro, né? Então, eu fiz lá dentro e, cara, teve uma época na agência que eu tava com muitos profissionais 20 lá. Então, assim, teve uma época que em 2, 3 semanas, foi metade do time embora. Mas, assim, não foi malvadão, não é isso. É porque, cara... Muita âncora. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso aqui não tá rendendo. Por quê? Porque eu sempre acreditei no seguinte, cara. Eu sempre brinco com a minha galera assim, com quem que eu tô falando? Eu tô falando com um profissional ou com um amador? Eles falam, tô falando com um profissional. Então o profissional sabe o que faz. Ele tem que saber o que ele vai fazer. Né? Então eu não preciso ficar no teu pé. Eu não preciso ficar sendo teu chefe. Eu não gosto disso. Não precisa. Você pode tocar teu negócio sozinho e você vai ter uma supervisão, mas você não precisa, cara, você pode trabalhar por conta aqui na agência. Liberdade. Total, liberdade absoluta. Autonomia. Então você sabe, se eu confio, se você me mostrou que eu posso confiar em você para fazer o que você tem que fazer, por que eu tenho que ficar te cobrando? Não existe, cara. Você tem que tocar teu barco e só reportar para mim quando for bucha, né? E beleza. E isso hoje na agência acontece de uma forma muito poderosa, né? Por quê? A gente estabeleceu isso na cultura. Tive os problemas que eu tive no começo, que eu falei que metade do time foi embora em 2, 3 semanas aí. E o que mais me doeu nessa parada aí? É que metade do time ir embora em 2 semanas não mudou nada, a agência. Puta, cara, isso arrebenta com o cara que tá pagando, que tá empregando, e arrebenta quem tá do teu lado de verdade, cara. Bateu um arrependimento. Porque o cara que tá do teu lado, trabalhando bem, ele vai olhar pro lado e falar assim, cara, esse cara que tava aqui do meu lado foi embora, não mudou nada. Puta, que horror. Isso gera uma angústia, cara, geral. Então, o primeiro sentimento que eu tive dentro da agência, quando aconteceu esse movimento, e a gente viu que nada mudou, e que eu precisava só trazer novas peças para recompor um cenário que não existia, né?
foi Por que muito eu não fiz frustrante. isso antes? Cara, foi muito triste, sabe? As primeiras... Quem me acompanhou nesse movimento, cara, falou assim, cara, de verdade, eu quase larguei, cara. Eu quase falei assim, isso aqui não é pra mim, cara. Puta, muito ruim. Porque o que você espera? Eu achei uma solução. Mas a solução foi muito doída. Porque eu percebi que eu tinha gente que tava brincando de casinha. Eles não estavam tocando o negócio. Eles estavam ali... Tá, beleza, festerê, entendeu? Então, isso é a pior coisa, né, cara? Para um negócio, pra uma empresa que quer crescer, ver a galera de oba-oba. Então, o que aconteceu nesse movimento? A gente fez esse movimento, foi dolorido, foi complicado, foi doído. Mas, cara, quem veio, veio. Entendeu? Então, assim, cara, então hoje eu posso dizer, eu tenho um time hoje, a gente nunca pode falar de 100%, né? Mas eu hoje posso dizer que o 20%, o cara dispensável hoje na agência, eu não tenho. Então, a busca hoje do negócio é essa. Dentro dos 20, 40, 30, 10, você pode ter o protocolar, você pode ter o cara que você investe com algum risco e você pode ter os fora de série, são os melhores. Sim. Mas o 20 você não pode ter. Você sabe que esses dias eu escutei um cara refletindo a seguinte... Isso ficou muito... Eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Você chega e diz assim, fulano, né, que você contratou, faz 6 meses, 1 ano, 2 anos, pergunta... Hoje, você contrataria de novo esse cara? Isso. Daí você diz, não. Daí o cara diz, escuta, mas e por que ele ainda está no teu time? Por que ainda está junto? Né? Exatamente. É uma coisa assim, porque a gente tem eu vivi 20 anos tocando negócios, né? Sim. E a gente fica com aquele sentimento assim, puta, se eu tirar esse cara, ele é, né, não é, ele é o 20, mas se eu tirar, puta, o que vai acontecer, né? E aí quando você tira, é a sensação que se diz, puta, melhorou. No começo, esse cara ele tem que sair, cara. Ele não pode ficar. E assim, é doído, porque eu tive na agência durante um tempo pessoas que tinham muita coisa na mão delas. Então o meu sentimento era assim, cara, se esse cara sair, eu tô morto amanhã, cara. Meu Deus, cara. Então eu segurava esse cara de qualquer jeito, né? Quando eu comecei, aí o que eu fui fazer? Eu fui tirando as coisas gradativamente. Tipo assim, hoje você não cuida, mas pode deixar, fulano toca, beleza. Amanhã você não cuida, beleza, tal. E a pessoa já vai sentindo, ela já vai vendo que tá errado, né? Então, quando a pessoa sai, ela gera um degrau muito grande até você conseguir estabelecer tudo no lugar, bonitinho e tal. Mas depois é libertador demais, cara. Puta, você fala, por que eu não fiz isso antes, cara? E às vezes, mesmo sem essa transição gradativa, eu já passei por situações assim que você dizia, puta, o cara saiu. Cara, que agora? Aí passava 1 semana, não é que tava igual. Tava melhor. Tava melhor. Exato. Então, cara, a gente viveu muito isso nessa transição que a gente fez, porque foi uma transição pesada, foi uma coisa muito difícil para nós, foi muita gente. E aí eu falei assim, cara, nós estamos mortos agora, vamos ver amanhã como é que vai ser, né? E balizar isso com cultura ainda, né? Do tipo assim, quanto na cultura ele tá dentro da cultura, né? Porque às vezes o cara tá muito bom e aí você consegue ainda, apesar dele estar mediano, se você treinar o cara, se ele tá bem dentro da cultura e você capacitar e treinar o cara, entra ali, no meu entendimento, né, da explicação, ele vai estar naquela aposta de risco, mas eu acho que a gente diminui muito o risco se ele está alinhado com o propósito e com a cultura, apesar dele às vezes não estar tão desenvolvido tecnicamente. Aí você trazer mais para perto, desenvolver o cara, ele talvez possa... Migra do 40 para o 30, ou talvez do 30 para o 10. Então, essa migração, a partir do 40 pode ir para o 30, o 30 pode virar 10, beleza. Mas normalmente o cara quando é 10, ele é 10 e ponto. Tipo assim, ele sabe, é difícil ele vir do jeitão, né? O cara da natureza do cara, não adianta. Ele vem de um valor, ele tem algum tipo de valor já, né? Que o cara... Isso. Eu tenho dentro da agência hoje um cara que virou sócio da agência, e eu tive uma conversa com ele muito franca, há mais de 10 anos atrás. Eu sentei com ele e mostrei a ideia. Falei, cara, eu tenho uma ideia de fazer isso. Mostrei o projeto da agência, falei, minha ideia é essa, eu quero que você venha junto, porque você já me mostrou que você tem talento, que você é bom, que você, precisa de você, né? E ele falou, cara, eu vou com você até o final, cara. Eu acredito na tua ideia, eu gosto disso, quero fazer, olho no olho, assim. Falei, cara, vambora. Literalmente, tamo junto. Tamo junto. Esse é literal, né? E ele tá comigo até hoje. Sócio, amigo, brother, e tipo assim, cara, ele acreditou no projeto desde o início, e a partir disso ele construiu a vida dele, né? Então ele casou, teve filho, casa, carro, tudo a partir dali. Então eu tenho um puto orgulho disso daí, porque assim, a gente tem os meios dentro da agência para o cara crescer ali dentro. Ele não precisa ir embora, né? Só que a gente entende que é perfil.
né? O cara não quer, muda de ideia, tá normal. Agora, o que para nós é muito complexo? Você lidar principalmente com... Porque assim, vamos supor, você tirou a galera que era os 20 lá, eliminou. Você fica... O maior desafio meu, primeiro, foi reunir a turma que ficou e fazer esses caras continuarem acreditando. E a primeira coisa que eu fiz assim, gente... Juntar os cacos. Juntar os cacos. E a primeira coisa que eu fiz foi falar... Certo ou errado, para mim funcionou. Mas eu falei, cara, fiz uma puta numa cagada. Contratei um monte de gente errado, que não entenderam nada. E, cara, eu quero que quem tá aqui é porque eu quero que fique, né? Então, quem quiser ficar, por favor... Eu quero que quem tá aqui hoje nessa mesa, eu quero que continue aqui na agência, porque é a galera que tá fora desses 20, né? E todo mundo ficou. Então, isso para mim hoje é muito legal, assim, porque é como se fosse um luto, né? Sim. Você tira do lado de pessoas que são amigas pessoais ali. Né? Então, hoje eu trabalho com o Cassiano, que é meu brother lá fora, sai comigo, tem uma vida social comigo, e amanhã ele é dispensado. E aí, eu continuo com contato com ele, continuo trocando ideia ali no WhatsApp, continuo normal, né? Então, olha o tanto de coisa tóxica que pode rolar nesse aspecto aí. Então, é esse cuidado. Então, assim, vamos separar. Então, eu tenho uma profissional na agência hoje que eu tive ela assim, eu tinha certeza que ela ia sair da agência umas 3 vezes. Porque a galera, os pares dela foram saindo e ela foi ficando, né? E as 3 vezes ela ficou, cara. E eu falei, cara, você acredita em nós mesmo. Puta que legal, né? E, tipo assim, então hoje ela tem uma pessoa de confiança lá dentro e beleza. E o mais legal da história você ainda falar, né? Fala dos 10%, o cara que pode ser sócio, você trouxe uma pessoa de sócio, né? Então Sim. Isso é legal porque às vezes tem algum gestor que ele, né, um empreendedor, ele não tem a visão de não, eu quero ficar com 100% aqui, tô bem, ninguém me enchendo o saco, ninguém me cobrando. E a partir do momento de você ter o sócio, especialmente com alguma discordância, é super saudável para o negócio, né? A gente tem, né? Puta, é um privilégio poder trabalhar em par e, puta, o negócio, um baliza aqui, outro baliza lá, troca... Um discorda. Um discordando, porque é aquela história também que se sempre dois concordarem, um é desnecessário, né? Também. E é perigoso. E é perigoso. Então, cara, você trazer pessoas para poder compor um quadro e abrir isso, né? Porque você acaba construindo e começar a ter essa estratégia também de trazer pessoas para compor o quadro societário é muito legal. Assim, Show demais. Nós temos um projeto dentro da agência, não sei se temos tempo ainda, mas... Não. Então, obrigado, Luciano. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Não, fala aí. Não, nós temos... Estamos estourados, você falou de sociedade, nós temos dentro da agência hoje um projeto para trazer como se fosse uma partnership, né? Para trazer os mais engajados ali, os 10, né? Os que se formarem 10 ou que se forem 10, mas 10. Para cuidar de determinadas áreas dentro da agência com o processo de construção de sociedade. Então, eu acredito muito que quanto mais você distribui poder, entre aspas, menos solitário ele fica. Total. Né? Então, eu acho bacana essa ideia e a gente está fomentando. E mais responsabilidade compartilhada também você acaba... Estamos no início, mas a princípio está funcionando. João, minha última pergunta, alguns vão dizer que é uma pergunta de invejoso, mas quanto tempo arrumar o cabelo? Cara, se eu te falar que hoje é 1,5 minuto. 1 minuto, rapidinho. Cara. Antigamente era mais demorado. Mas hoje acostumou. Pegou cara. a técnica. Pegou a manha e o cabelo também acostuma, né? Mas também já dorme, já acorda assim. Uma vez um parente meu falou assim, você deve acordar. Eu falei, pior que acorda mesmo. Tipo, você dormir com ele assim, ele acorda assim, tá acostumado já. Costuma. Show de bola. Beleza. Bom demais, João. Cara, obrigado, papo legal, hein? Baita papo. Maravilha. Vou indicar para bastante pessoas. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito legal. Vou indicar feliz. porque o conteúdo... Cara, autêntico, uma coisa que conteúdo. Autêntico e que serve para qualquer negócio no final do dia, né, cara? No final do dia serve. A gente acaba conversando com bastante cliente, diferentes ramos, cara, e... Enquanto você vai falando, a gente fica aqui, né? Posso fazer uma parada meu coach aqui agora? Eu sou contra, tá? Mas assim, só para... Quando eu faço algum treinamento, alguma coisa, eu falo assim, o 20, 40, 30, 10, ele serve para a vida também. Lógico. Eu sempre brinco com isso aí. O que você é na vida? Você é o 20, você é dispensável?
Você é o cara protocolar? Você é o cara que vale a pena investir ou você é o fora de série? É porque você olhou na ótica da empresa, não, agora olha na ótica do profissional. Né? Do profissional. Então, isso vale para todo mundo. Vale para o gestor olhar, vale para o profissional que presta serviço para a empresa olhar e vale para o cara mesmo. Tipo assim, o que eu sou hoje na minha família? Eu sou dispensável. Eu sou protocolar. Eu sou, entendeu? Então isso vale também. Então é uma brincadeirinha que a gente faz, assim, cara, analisa aí, né? Total sentido. Fica a ideia. Muito bom. Show. Isso aí, gente. A gente termina aí nosso episódio com o João aí da Conley, um cara enquadrado no 10. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, valeu. Isso aí, valeu. Abraço. Valeu, galera.